Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Quando se forma um mol de água líquida a partir de gás hidrogênio H2 e gás oxigênio O2, há uma liberação de energia, né? Aqui ó, liberação de 68,3 quilocalorias. Para passar um mol de água líquida para o estado gasoso, são necessários 10,5 quilocalorias. Quando eu tô falando desse jeito, pessoal, significa o quê? Para a gente mudar de estado físico da matéria, ou seja, de líquido para gasoso, tem que ser absorvendo, tá? Então, toda vez que a gente sobe de sólido para líquido, absorve, de líquido para gasoso, absorve, de sólido para gasoso, absorve. O inverso, de gasoso para líquido, tem que liberar energia para voltar a ser um estado físico anterior. Aí ele pergunta, ó, qual é o calor liberado na formação de um mol de água gasosa a partir de gás hidrogênio e gás oxigênio? Pessoal, a gente vai ter que colocar algumas informações aqui que nos foi dada. Então, a gente não tem uma equação global. Nesse caso, a gente vai ter que montar. Ou seja, a gente vai ter que formar água gasosa. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Então, ó, nós temos quando se forma um mol de gás líquido a partir do gás hidrogênio, aqui ó, gás hidrogênio, mais gás oxigênio, formando água líquida. Certo? Olha lá, ó, H2O. Formei água líquida. Não está falando que liberou? Então, ó, vamos adotar aqui o ΔH como um valor negativos. Lembrem-se, sempre quando é liberação, o valor é negativo. Então, menos 68,3 quilocalorias. Ah, mas o meu professor ou no livro tem alguma coisa diferente que ele não coloca ΔH? Tem, existe. A gente pode colocar aqui também, ó, pessoal, ó, mais 68,3 quilocalorias. Tá? Então, existem essas duas formas. Eu gosto de adotar variação de entalpia. Por quê? Porque nos exercícios futuros, eles sempre virão com ΔH, que é a variação de entalpia. E não mais aqui, mas a gente pode entender. Lembrando, se a energia estiver somando no produto, significa que está sendo liberada. Se a energia estiver somando no reagente, significa que está absorvendo. Como vai ser o próximo exemplo aí, tá? Então, deixa eu apagar aqui. E eu já vou explicando depois para vocês. Então, a parte 2 aqui, ó, a nossa semi-equação 2. O que ele fala? Ó, para passar um mol de água líquida para a água gasosa, para o estado gasoso, houve o quê? Houve uma absorção. De quanto? 10,5 quilocalorias, ou seja, 10,5. Então, ó, mais 10,5 quilocalorias, tá certo? Ótimo. Tá vendo? A gente poderia também ter colocado aqui, ó, na segunda semi-equação, não tá absorvendo energia? A gente poderia colocar aqui no reagente, ó, mais 10,5. Certo? Poderíamos. Mas, como eu falei, eu não gosto muito de utilizar isso porque a gente já se habitua. Aqui, pessoal, ele quer saber o quê? Uma coisa que eu não fiz. Lá na semi-equação 1, ó, tá vendo? É sempre a formação de um mol. Não tá balanceada. Para balancear, a gente coloca, ó, 1/2, ou seja, meio mol. Então, eu tenho um oxigênio de um lado, tenho que ter do outro. Meio vezes 2, 1. Tá? Esse foi o pequeno que eu estava esquecendo aqui. Então, vamos lá. Agora, para nós montarmos a equação, depois a gente vai, literalmente, pessoal, somar essas variações de entalpia. Então, vamos lá. Ó. Como que a gente chega na equação global? Ela quer saber a formação, né? A formação de gás, água gasosa, gás de água, a partir do gás hidrogênio e do gás oxigênio. O que a gente faz aqui na lei de Hess, pessoal? Gás hidrogênio, eu tenho ele em algum lugar? Lembrando, se eles estão todos no reagente, eu somo. Se eles estão em lados opostos, um no reagente e um no produto, que a gente vai somar as semi-equações, a gente subtrai, tá? Então, se estiver no reagente, se estiver no produto, a gente subtrai.
ou vice-versa, se estiver no produto e no reagente, a gente subtrai. Se estiver em lados iguais, nós somamos. Tem H2 em outro lado? Não. Então a gente mantém ele aqui, ó. Então a gente desce ele para a gente descobrir a equação. Tem gás oxigênio em outro canto? Também não. Então a gente desce ele na mesma quantidade. Ó, meio de O2. Certo? Água líquida. Vamos analisar todos os reagentes para depois ir para os produtos. Água líquida. Nós temos em outro lugar? Temos aqui na O. Na 1. Ou seja, se eu tenho 1 mol de água líquida aqui no reagente e 1 mol de água líquida aqui no produto. Lembra que eu falei? A gente vai subtrair 1 menos 1, 0. O que me formou? O que me sobrou? Apenas água gasosa. Aqui na entalpia, na variação de entalpia, pessoal, também faremos a mesma soma. Que vai me dar quanto aqui? Menos 68,3 quilocalorias mais 10,5. Vai dar uma liberação de energia de 57,8 quilocalorias. Tá legal? Então, há uma liberação de 57,8. Então, a gente sabe que liberou energia. A gente poderia também ter feito isso daqui, ó. Mais 57,8. Tá vendo? Poderíamos colocar desse lado. Como eu disse, eu gosto de usar variação de entalpia porque a gente utiliza em muitos exercícios o quê? Posteriores. Então, a gente já meio que se habitua em relação à montagem. Tá certo, pessoal? Então, sem mais delongas, é um exercício relativamente fácil, porém, o enunciado, ele não dá, né, as semi-equações. Nós que temos que montar. Mas nada que seja tão difícil assim. Tá legal, pessoal? Então, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E, se tiverem alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício em específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço um vídeo de questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço, valeu!